Talvez você não esteja apenas cansado. Talvez você esteja vivendo há tanto tempo no modo sobrevivência que nem percebeu quando parou de viver de verdade. Você acorda, pega o celular, olha as horas, respira fundo e pensa: mais um dia. Não com empolgação, não com vontade, mas quase como alguém que levanta porque precisa levantar. Você faz o que tem que fazer, responde mensagens, cumpre obrigações. Sorri quando precisa sorrir, finge estar bem quando alguém pergunta se está tudo certo. Mas por dentro existe um silêncio estranho, um cansaço que não passa com uma noite de sono, uma falta de ânimo que não melhora com distrações, uma vontade de sumir do barulho do mundo por algumas horas, só para conseguir escutar a própria mente. E talvez a verdade seja essa: você não está fraco, você não é preguiçoso, você não perdeu seu valor, você só está cansado de carregar coisas demais em silêncio. Existe um tipo de cansaço que ninguém vê. Não é aquele cansaço do corpo depois de um dia difícil, é o cansaço da mente depois de pensar demais, é o cansaço da alma depois de tentar ser forte por tempo demais. Você acorda cansado, passa o dia cansado, vai dormir cansado. E mesmo dormindo, parece que sua mente continua trabalhando, pensando no que deu errado, no que você deveria ter feito, no que os outros estão fazendo, no futuro que ainda não chegou, no passado que você não consegue mudar. E pouco a pouco você começa a viver no automático. Você come, mas não sente prazer. Você conversa, mas não se sente presente. Você ri, mas por dentro continua distante. Você descansa, mas não recupera a energia. Esse é o perigo do modo sobrevivência. Ele não destrói você de uma vez. Ele vai te desligando aos poucos. Primeiro você perde o entusiasmo, depois perde a paciência, depois perde a vontade de tentar, depois começa a achar normal viver sem sentir nada, e quando percebe, você não está mais buscando uma vida melhor. Está apenas tentando aguentar mais um dia. O estoicismo nos ensina algo que parece simples, mas é extremamente difícil. Você não controla tudo o que acontece com você, mas controla como escolhe responder. Só que existe um detalhe importante. Responder com força não significa fingir que nada dói. Não significa engolir tudo calado. Não significa virar uma pedra sem sentimentos. Ser forte não é não sentir. Ser forte é sentir tudo. E mesmo assim, escolher não abandonar a si mesmo. Muita gente confunde força com frieza. Acha que uma pessoa forte é aquela que não se importa, que não chora, que não sente medo, que não se abala com nada. Mas isso não é força. Isso pode ser apenas uma armadura. E armaduras protegem, mas também pesam. Às vezes você não está evoluindo porque está carregando defesas que um dia foram necessárias, mas hoje estão te impedindo de respirar. Você aprendeu a se calar para evitar conflito. Aprendeu a fingir tranquilidade para não preocupar ninguém. Aprendeu a resolver tudo sozinho, porque teve medo de ser um peso. Mas chega uma hora em que a alma cobra, e ela cobra em forma de cansaço. Talvez você esteja cansado porque vive tentando parecer bem. Talvez esteja cansado porque se cobra demais. Talvez esteja cansado porque olha para a vida dos outros e sente que está ficando para trás. Você vê pessoas conquistando coisas, gente viajando, gente comprando, gente namorando, gente sorrindo, gente parecendo viver exatamente aquilo que você queria viver. E então você começa a se comparar. Por que eu ainda não consegui? Por que comigo demora tanto? Será que eu estou fazendo tudo errado? Será que existe algo errado comigo? Mas lembre-se de uma coisa. Você está comparando seus bastidores com o palco dos outros. Você vê o resultado, mas não vê o preço. Vê a foto, mas não vê o vazio. Vê a conquista, mas não vê as noites difíceis. Vê o sorriso, mas não vê o peso escondido por trás dele. A comparação é uma prisão silenciosa. Ela faz você esquecer da sua própria caminhada, porque está ocupado demais medindo seus passos com a régua de outra pessoa. E quando você vive se comparando, nada parece suficiente. Você conquista algo e logo pensa que deveria ser mais. Você melhora um pouco e já se culpa por não ter melhorado antes.
Você dá um passo e se odeia por ainda não ter chegado ao destino. Mas a vida não é uma corrida contra os outros, é uma construção consigo mesmo. Marco Aurélio escreveu sobre a importância de voltar para dentro de si, não como fuga do mundo, mas como retorno ao controle. Porque quando sua mente está dominada pelo barulho externo, você começa a viver pelos olhos dos outros. Você quer provar algo, quer parecer forte, quer ser aceito, quer ser admirado, quer mostrar que está vencendo. Mas no fundo, a pergunta mais importante não é: o que eles estão achando de mim? A pergunta é: eu estou em paz com a pessoa que estou me tornando? Porque se você não estiver em paz consigo mesmo, nenhum aplauso vai preencher esse vazio. E se você estiver em paz consigo mesmo, nem toda crítica do mundo será capaz de te destruir. Essa é uma das maiores lições do estoicismo. Pare de entregar sua paz para coisas que você não controla. Você não controla a opinião das pessoas. Não controla o passado. Não controla quem decide ficar ou ir embora. Não controla o tempo que cada coisa leva para acontecer. Não controla se vão reconhecer seu esforço. Mas você controla suas escolhas de hoje. Controla levantar mesmo sem vontade. Controla tentar um pouco mais. Controla cuidar da sua mente. Controla parar de alimentar pensamentos que te enfraquecem. Controla escolher o silêncio, em vez da reação impulsiva. Controla construir uma vida que não dependa da aprovação de quem nem entende sua luta. Mas vamos ser sinceros, tem dias em que você não quer ouvir que precisa ser forte. Tem dias em que você só queria descansar, não descansar o corpo. Descansar de ser você por alguns minutos. Descansar das preocupações, das cobranças, das expectativas, das perguntas sem resposta, das responsabilidades, da sensação de que você precisa vencer rápido, mudar rápido, melhorar rápido, crescer rápido. A internet fez parecer que todo mundo precisa estar evoluindo o tempo inteiro. Acordar cedo, treinar e estudar, ganhar dinheiro, ler livros, ter rotina perfeita, ser disciplinado, ser produtivo, ser confiante, ser interessante, ser forte. Mas ninguém fala do peso de tentar se reconstruir enquanto ainda está cansado. Ninguém fala como é difícil mudar de vida quando sua mente está esgotada. Ninguém fala que às vezes a primeira vitória do dia é simplesmente levantar da cama e não desistir de tentar. E tudo bem, você não precisa transformar sua vida inteira hoje, mas precisa parar de abandonar a si mesmo todos os dias. Existe uma diferença enorme entre descansar e desistir. Descansar é reconhecer que você é humano. Desistir é acreditar que você não tem mais caminho. E você tem. Talvez não esteja vendo agora, porque sua visão está cansada. Talvez pareça tudo confuso, porque você está tentando resolver a vida inteira de uma vez. Talvez a pressão esteja tão alta que qualquer pequeno problema parece maior do que realmente é. Então, diminua o ritmo. Respire. Olhe para o que está diante de você. Não para os próximos 10 anos. Não para tudo que ainda falta. Não para tudo que deu errado. Olhe apenas para o próximo passo. O que você pode fazer hoje, mesmo que seja pequeno? Arrumar seu quarto. Beber água. Tomar um banho com calma. Estudar por 20 minutos. Caminhar um pouco. Organizar uma parte da sua rotina. Dormir melhor. Se afastar de uma distração. Escrever o que está sentindo. Falar com alguém de confiança. Recomeçar sem fazer tanto drama contra si mesmo. Pequenas atitudes parecem inúteis quando você está desesperado por grandes mudanças, mas toda grande mudança começa com uma pequena decisão repetida muitas vezes. Você não muda sua vida em um único dia. Você muda sua vida quando decide parar de negociar com aquilo que te destrói. O problema é que muitas vezes você sabe o que precisa fazer. Você sabe que precisa dormir melhor, sabe que precisa parar de se comparar. Sabe que precisa cuidar mais do seu corpo. Sabe que precisa largar certos hábitos. Sabe que precisa estudar. Sabe que precisa trabalhar por seus sonhos. Sabe que precisa parar de alimentar conversas, ambientes e pensamentos que te deixam pior. Você sabe, mas saber não muda nada.
Conhecimento sem atitude vira apenas culpa. Você assiste vídeos motivacionais, salva frases, pensa em mudar, promete que amanhã vai ser diferente. Mas amanhã chega e você repete o mesmo ciclo, não porque você é incapaz, mas porque uma parte de você se acostumou com a dor conhecida. A zona de conforto nem sempre é confortável. Às vezes, ela é apenas familiar. Você sabe que certos hábitos te fazem mal, mas continua neles porque eles são conhecidos. Você sabe que precisa agir, mas adia porque agir exige confronto. Você sabe que precisa mudar, mas mudar significa deixar morrer uma versão sua que, mesmo sofrendo, você aprendeu a reconhecer. E é por isso que a disciplina é tão importante. Disciplina não é sobre sentir vontade. Disciplina é sobre se respeitar, mesmo quando a vontade não aparece. É fazer o básico quando a motivação desaparece. É cumprir pequenas promessas feitas a si mesmo. É parar de esperar o momento perfeito para começar, porque o momento perfeito quase nunca chega. Você começa cansado, começa inseguro, começa sem saber tudo. Começa com medo, começa pequeno, mas começa. E talvez seja isso que esteja faltando na sua vida, não uma grande resposta, mas um começo honesto. Você não precisa virar outra pessoa, precisa apenas parar de trair a pessoa que você poderia se tornar. Toda vez que você adia o que sabe que precisa fazer, você ensina sua mente que sua palavra não vale tanto. Toda vez que promete mudar e não muda, sua confiança em si mesmo diminui. Mas o contrário também é verdade. Toda vez que você faz o que disse que faria, mesmo pequeno, sua confiança volta. Você começa a se olhar com mais respeito, não porque ficou perfeito, mas porque parou de fugir. E existe uma força silenciosa em quem para de fugir. A pessoa que decide encarar a própria vida se torna perigosa de um jeito bom, porque ela não depende mais de motivação. Não espera aplauso, não precisa contar tudo para todo mundo. Não vive tentando provar valor. Ela simplesmente faz, em silêncio. Enquanto muitos falam, ela constrói. Enquanto muitos reclamam, ela aprende. Enquanto muitos se distraem, ela ajusta o caminho. Enquanto muitos esperam vontade, ela cria disciplina. E quando os resultados aparecem, as pessoas chamam de sorte. Mas não foi sorte. Foi silêncio. Foi esforço. Foi noites difíceis. Foi vontade de parar, mas continuar mesmo assim. Foi escolher crescer quando ninguém estava olhando. Você precisa entender uma coisa. A vida não vai ficar mais leve só porque você está cansado. O mundo não vai pausar para você se organizar. As responsabilidades não vão desaparecer. As pessoas nem sempre vão entender. E talvez ninguém venha te salvar da forma que você espera. Mas isso não precisa ser uma frase triste. Pode ser libertador. Porque quando você entende que ninguém pode viver sua vida por você, você para de esperar permissão para mudar. Você para de esperar alguém te puxar. Para de esperar alguém te reconhecer. Para de esperar alguém acreditar primeiro. Você começa mesmo sem plateia. E esse é um dos maiores sinais de maturidade. Fazer o que precisa ser feito, mesmo quando ninguém vê. O estoico não busca uma vida sem problemas. Ele busca uma mente capaz de atravessar os problemas sem ser dominada por eles. Ele não controla o vento, mas ajusta as velas. Ele não escolhe todas as batalhas que aparecem, mas escolhe como lutar. Ele não impede a dor de existir, mas impede que a dor decida quem ele será. Então, se você está cansado, escute com atenção. Não use seu cansaço como prova de fracasso. Use como sinal. Sinal de que algo precisa mudar. Sinal de que você está carregando peso demais. Sinal de que sua rotina talvez esteja te drenando. Sinal de que você precisa voltar para si. Porque às vezes, a vida não desmorona de uma vez. Ela apenas vai ficando sem cor. Você perde o brilho no olhar. Perde o prazer nas pequenas coisas. Perde a vontade de conversar. Perde a conexão com seus sonhos. E quando isso acontece, você precisa parar de fingir que está tudo normal. Não para se culpar, mas para se cuidar. Cuidar de si não é fraqueza, é estratégia. Um guerreiro cansado não vence melhor por ignorar suas feridas. Ele vence quando aprende a se preparar, se fortalecer
e escolher melhor suas batalhas. Você também precisa escolher melhor suas batalhas. Nem tudo merece sua energia. Nem toda opinião merece resposta. Nem toda provocação merece reação. Nem todo medo merece obediência. Nem toda lembrança merece morar dentro de você. Proteja sua mente, porque uma mente em paz toma decisões melhores. E talvez você precise fazer uma limpeza silenciosa, não apenas no seu quarto, mas na sua vida. Limpar hábitos que te atrasam, pensamentos que te diminuem, ambientes que sugam sua energia, pessoas que só aparecem para bagunçar sua paz, promessas vazias que você faz para si mesmo, distrações que te dão prazer por alguns minutos e arrependimento depois. Você não precisa anunciar sua mudança, não precisa postar, não precisa convencer ninguém, não precisa provar que agora vai ser diferente, apenas seja diferente em silêncio. Acorde e faça o que precisa ser feito, pouco a pouco, dia após dia, sem glamour, sem drama, sem esperar reconhecimento, porque a verdadeira mudança quase sempre é silenciosa. Ninguém vê quando você decide não responder com raiva. Ninguém vê quando você escolhe estudar em vez de se distrair. Ninguém vê quando você segura a vontade de voltar para um hábito antigo. Ninguém vê quando você respira fundo e continua. Mas você vê. E isso importa, porque no final, a pessoa mais importante para testemunhar sua evolução é você mesmo. Você não precisa se tornar perfeito para merecer respeito. Você não precisa estar curado de tudo para começar. Você não precisa estar motivado para agir. Você só precisa parar de tratar sua própria vida como algo que pode ficar para depois, porque o tempo passa, e ele passa rápido. Um dia você percebe que deixou semanas virarem meses, meses virarem anos, e continuou preso nos mesmos pensamentos, nos mesmos hábitos, nas mesmas desculpas. E talvez esse seja o momento de quebrar o ciclo, não com uma grande promessa, mas com uma decisão simples. Hoje eu vou fazer algo por mim, mesmo pequeno, mesmo imperfeito, mesmo sem vontade, porque quando você faz algo por si mesmo, você envia uma mensagem para sua mente. Eu ainda estou aqui, eu ainda me escolho, eu ainda posso mudar. E essa mensagem repetida todos os dias reconstrói uma pessoa. Então, não espere sentir vontade para começar. A vontade vem depois do movimento. Primeiro você age, depois a mente entende. Primeiro você dá o passo, depois a confiança aparece. Primeiro você enfrenta o desconforto, depois percebe que era mais forte do que pensava. E quando vierem dias ruins, porque eles virão, não transforme um dia ruim em uma identidade. Ter um dia improdutivo não significa que você é fracassado. Sentir medo não significa que você é fraco. Errar não significa que você não serve. Cansar não significa que acabou. Significa apenas que você é humano. Mas ser humano também significa poder recomeçar. Quantas vezes forem necessárias. A vida não exige que você vença tudo hoje. Ela exige que você não entregue sua direção. Você pode estar cansado, pode estar confuso, pode estar desanimado, pode estar silencioso, pode sentir que está muito longe de onde queria estar, mas, ainda assim, existe algo dentro de você que continua querendo melhorar. E enquanto essa parte existir, ainda existe caminho. Cuide dela. Proteja essa pequena vontade de mudar. Não deixe o mundo apagar isso de você, porque talvez o seu maior erro não seja estar cansado. Talvez seja acreditar que por estar cansado, você não pode continuar. Você pode, mas continue de forma mais inteligente, com menos culpa, com mais consciência, com menos comparação, com mais disciplina, com menos barulho, com mais silêncio, com menos pressa, com mais constância. Você não precisa correr desesperado, precisa caminhar sem parar. No fim, o modo sobrevivência começa a perder força quando você para de viver apenas reagindo, reagindo ao medo, reagindo à opinião dos outros, reagindo à comparação, reagindo à ansiedade, reagindo às cobranças, e começa a escolher.
escolher onde colocar sua energia, escolher o que alimentar na sua mente, escolher o que merece sua atenção, escolher quem você quer se tornar. Essa escolha não muda tudo imediatamente, mas muda a direção. E direção é mais importante do que velocidade. Uma pessoa indo devagar na direção certa ainda está mais próxima da vitória do que alguém correndo para o lugar errado. Então hoje, antes de dormir, faça uma pergunta simples. Eu vivi este dia, ou apenas sobrevivi a ele? E não use a resposta para se punir. Use para acordar, use para ajustar, use para lembrar que sua vida não precisa continuar no automático. Você ainda pode voltar para si, ainda pode reconstruir sua rotina, ainda pode recuperar sua paz, ainda pode se tornar alguém de quem se orgulha. Mas isso começa com uma decisão silenciosa: parar de esperar a vida mudar sozinha. Você está cansado? Tudo bem, mas não confunda cansaço com fim. Às vezes, o cansaço é apenas o sinal de que uma velha versão sua não aguenta mais viver do mesmo jeito. E isso pode ser o começo de algo novo. Não abandone sua vida só porque ela está difícil agora. Não abandone seus sonhos só porque eles parecem distantes. Não abandone sua evolução só porque você ainda não chegou onde queria. Você não precisa resolver tudo hoje, mas precisa dar um passo real, um passo honesto, um passo que prove para você mesmo que ainda existe movimento, porque no fim, não vence quem nunca cansa. Vence quem aprende a continuar, mesmo cansado, sem perder a própria direção. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não está atrasado, você não está quebrado, você não está acabado. Você só precisa voltar a viver com intenção. Respire, recomece, faça o básico, proteja sua mente, cumpra pequenas promessas, pare de fugir de si mesmo. E, acima de tudo, não passe a vida inteira apenas sobrevivendo. Você nasceu para construir algo maior do que dias repetidos no automático. Então levante com calma, mas levante, porque sua nova vida não começa quando tudo fica perfeito. Ela começa no momento em que você decide não abandonar mais a si mesmo. E lembra, absorver conhecimento é importante, mas é a ação que realmente muda vidas. Então, se esse vídeo te fez refletir, deixa o like, se inscreve no Horizonte Humano e compartilha com alguém que precisa ouvir isso.